Boa noite. A quebra do Banco Lehman Brothers nos Estados Unidos em setembro do ano passado se tornou um marco da crise financeira que jogou a economia global em gravíssima recessão. Na época, o presidente Lula minimizou a importância da crise, dizendo que se chegasse ao Brasil seria uma marolinha. Um ano depois, a atividade econômica mostra sinais de evidente recuperação e em questão quer saber: Lula estava certo? Para o Brasil, a crise se resumiu a uma marolinha? E são nossos convidados para o programa de hoje o economista e ex-presidente do Banco Central na gestão Itamar Franco e também Fernando Henrique Cardoso, Gustavo Loyola. Também o economista Luiz Gonzaga Beluso, professor da FACAMP, Faculdade de Campinas, e Beluso, como todos sabem, é também presidente do Palmeiras. Eu agradeço muito estarem aqui e aceitarem o nosso convite. Muito obrigada. E também integra a nossa bancada o jornalista José Paulo Kupfer, comentarista do Jornal da Gazeta. Obrigada, Zé Paulo. Vamos lá, Maria. Muito bem. Nós começamos exatamente com o que eu chamei a atenção na abertura. O presidente Lula até recentemente se mostrou um pouco ressentido com essa questão de terem caído em cima dele quando ele falou a marolinha. Mas, Gustavo Loyola, de alguma forma o presidente teve razão? Não foi uma marolinha. Evidentemente que o Brasil resistiu muito bem à crise e está saindo da crise relativamente rápido quando comparado com outros países. Mas ela foi muito violenta. A produção industrial caiu bastante, né? O desemprego aumentou e nós vimos crescendo a quase 5% ao ano, vamos crescer esse ano praticamente zero, ou em torno disso. Então não foi uma marolinha, mas o Brasil se ouve muito bem. Quer dizer, eu acho que não houve aqui, vamos dizer, a gravidade nessa crise que nós encontramos em outros países. Agora, Beluso, falando na gravidade, o que se alardeou na ocasião é que seria mesmo um arraso. E o que hoje se comenta é que não chegou a isso, não houve a depressão anunciada, a pior de todos os tempos, maior do que a de 30, não aconteceu. E a recuperação parece ter começado até surpreendendo as previsões. Isso, de alguma forma, corrobora aquela avaliação do presidente Lula na ocasião? Não, eu concordo com o Gustavo que não se tratou propriamente de uma marolinha, mas também o Brasil resistiu muito bem à crise, tinha pré-condições muito melhores do que em outras crises. Foi a primeira vez que numa crise desse tipo o Brasil baixou a taxa de juros ao invés de subir, né? Então isso já é um sinal, um bom sinal. O comportamento do câmbio foi um comportamento bastante, digamos, suave, não é? Até a desvalorização, o câmbio foi a 2,30, bateu um pouquinho 2,40, infelizmente está voltando para 1,80. Mas falando da crise em geral, né, a gente precisa levar em conta que os ensinamentos do passado contam. Então, a reação foi muito pronta nos Estados Unidos, na Europa, mais nos Estados Unidos que na Europa, né? Na Inglaterra, que foram os países mais atingidos pela crise. Isso difere muito do que aconteceu nos anos 30 e 29, porque eles demoraram de 29 a 33, praticamente, né? Não só nos Estados Unidos, como também na Europa, né? A reação alemã, por exemplo, esperou que Hitler chegasse ao poder para que executasse as políticas adequadas, enquanto o nosso chanceler Brüning, né, ficava apegado aos mitos do orçamento equilibrado, do padrão ouro, etc. Demorou 4 anos nos Estados Unidos, 4 anos. Isso levou a um processo de contágio e de multiplicação dos efeitos da crise que foi brutal. Tinha também outro problema, que a estrutura da economia mundial era diferente, né? Você não tinha um país, por exemplo, como a China, que funcionou até como um elemento residual aí. Agora, não que tivesse compensado, mas... Você falou que o passado ensina,
mas o passado ensina e os alunos são renitentes em aprender. Alguns são. Porque o que explica, e especialmente no caso brasileiro, eu queria saber dos dois, o que explica as projeções de queda, por exemplo, de 4% do PIB esse ano, o que explica até o próprio Banco Central, que, como você disse, Beluso, baixou os juros, mas começou aumentando os juros. Ou seja, não estava entendendo talvez bem que aqui o passado ensinaria e a crise não seria, né, tão drástica. O que explica esse erro, que é comum, mas tão profundo na avaliação quando há uma crise mais séria, aguda ali no momento acontecendo? Eu não sei, acho que o Gustavo pode responder antes de mim, né? Eu já acabei de falar, é melhor que ele fale. Eu falo depois dele. Alternância, né? Vamos fazer alternância, isso. Alternância era a palavra.